Abram-nos comigo as vossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, que segundo escreveu João. Até o presbítero tocou nesse texto hoje aqui. E eu estava com essa palavra no coração. Eu estudei a Bíblia ontem e hoje. Mas sabe quando Deus te deixa assim no... Tem dia que é assim, né, presbítero? Aí eu falei, Senhor, a palavra é tua, o poder é teu, a unção é tua. Mas quando eu cheguei aqui na igreja, o Senhor colocou no meu coração esse texto bíblico. E o presbítero Rubens falou uma coisa muito interessante, irmãos. Se o Evangelho não te confrontar, então corre que não é o Evangelho. Se o seu pastor pregar uma palavra que não confronte as nossas falhas, os nossos erros, então sai fora, porque está fora dos princípios de Deus, né, presbítero? Porque Apocalipse 3,19 diz que Deus corrige, né? Ele corrige todos quanto ama. Então Deus, por que Deus nos corrige? A fim de que eu e você não pereçamos. Por que Deus corrige? Porque Ele nos amou. E se Ele nos amou, Ele deu a sua vida por nós, para que eu e você não venhamos perecer. É por isso que Ele diz assim que Ele veio para dar vida e vida com abundância. Ele vai dizer lá no Evangelho que segundo escreveu Mateus capítulo 24, lá no versículo de número 12, ele vai dizer: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Só que no versículo 13 ele fala algo interessante. Ele diz assim: porém, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Ei, igreja bendita do Senhor, não se engane com o evangelho de facilidade em nome de Jesus, porque o próprio texto diz: aquele que perseverar até o fim, não é aquele que vai até a metade do caminho. A salvação, irmãos, é algo muito sério. A salvação não é simplesmente levantar a mão, aceitar Jesus e viver uma vida de qualquer jeito e achar que está salvo. Uma vez salvo, salvo para sempre. Isso não existe, isso não é evangelho. O evangelho de Cristo, ele é reto. O evangelho de Cristo, ele é soberano, ele é genuíno. O evangelho de Cristo, ele confronta o meu pecado, o seu pecado, os nossos pecados. E se o evangelho não confrontar os nossos pecados, não é evangelho. Né, missionário? Que evangelho é esse? Vinde como estais e fique como quiseres. Que evangelho é esse? Evangelho sem sangue? Evangelho sem cruz não é evangelho. Evangelho de segundo escreveu João capítulo 14. E eu vou ler o versículo 6. O presbítero já até leu o versículo, os demais versículos que antecedem o versículo 6, em que Jesus disse que Ele já preparou o lugar, já está preparado o lugar. E aí Ele disse que Ele vai vir outra vez. Só que agora Ele vai vir para nos levar consigo. E aí, presbítero, eu aprendo que o Evangelho é para aqueles que almejam o céu. O Evangelho é para aqueles que almejam o céu. É para aqueles que desejam a vida eterna. É para aqueles que almejam viver eternamente com Cristo. É para aqueles que entendem que Ele está na terra apenas de passagem. Nós somos peregrinos nessa terra. Nós não viemos aqui para ficar eternamente aqui na terra.
Nós estamos aqui apenas de passagem, porque o Senhor Jesus fez uma promessa. Ele disse que já há lugar preparado para mim e para você. E Ele é taxativo quando Ele diz: eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, disse Jesus. E aí Ele declara: para que aonde eu estiver, estejais vós também. Esse é o Evangelho de Cristo. Glória a Deus. Esse é o Evangelho de Cristo, que Ele fez a promessa. Ele disse que vem buscar. Irmãos, isso aqui é muito tremendo. Isso aqui, Ele expressa mais uma vez o seu amor tão grande. É como se Ele estivesse dizendo: olha, mesmo vocês sendo pecadores, ainda assim eu venho buscar vocês para morar comigo eternamente. Agora nós precisamos entender que nós não iremos subir de qualquer maneira, que nós não iremos subir de qualquer jeito. Evangelho sem renúncia não é evangelho. E renúncia fala de mudança de vida, fala de arrependimento, fala de transformação. Renúncia é isso, é eu, aleluia, tirar da minha vida, afastar da minha vida tudo aquilo que me impede a me aproximar de Cristo. Renúncia é eu excluir da minha vida tudo aquilo que impede, aleluia, a minha salvação. Isso é renúncia, é mudança, é transformação. É por isso que a Bíblia vai dizer que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque não tem como nós agradarmos a dois senhores. Ou nós amamos o mundo, ou nós amamos a Cristo. Não tem como, é impossível alguém que viva a vida inteira aqui na terra amando o mundo e querer passar a eternidade com Cristo. Isso não vai acontecer. Evangelho que escreveu João, capítulo 14, versículo 6, diz assim: respondeu-lhe Jesus. Lembre que nesse texto Tomé fez uma pergunta para Jesus. Ele disse no versículo 5: disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? E a resposta de Jesus não podia ser outra. Jesus foi taxativo, reto e direto, quando ele diz no versículo 6: respondeu-lhe Jesus: eu. Você percebeu que tem dois pontos aí? Então Jesus, ele disse, isso aqui é uma afirmação. Ele disse: eu sou o caminho. Ele está dizendo que Ele é o único e que não há outro, não há atalho, não há uma outra forma de eu e você ir para o céu sem ser pela, aleluia, pela pessoa bendita de Jesus Cristo de Nazaré. Quando Ele diz eu sou o caminho, Ele está dizendo eu sou o único, Tomé, não há outro, não existe. Não procure atalho, não procure facilidade, não procure nenhuma outra vereda, porque eu sou o único caminho que vos conduz para o céu. Louvado seja Deus, aleluia. Tem muitos por aí que estão procurando o caminho fácil, o caminho da facilidade, o caminho que me permite eu viver uma vida do jeito que eu quiser, aleluia. Mas o caminho que leva para os céus, ele é um caminho reto, é um caminho puro, é um caminho santo, é um caminho de renúncia, caminho de transformação, aleluia. Ele disse eu sou o caminho. Entenda que Jesus está dizendo que Ele é o único e não há outro caminho. Queira você ou não queira, acredite ou não acredite, não existe outra maneira
de salvação, sem que seja pela pessoa bendita de Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus vivo. Lá em Provérbios 4, versículo 18, vai dizer: a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, mas o caminho dos ímpios é como a escuridão, nem conhece aquilo em que tropeça. Muitos estão caminhando de encontro ao abismo sem perceber. Muitos estão caminhando de encontro ao abismo sem enxergar e acham que está tudo certo, seguindo o seu próprio caminho, seguindo a sua própria vontade. Só que em Provérbios, amados irmãos, louvado seja o nome do Senhor, capítulo 14, versículo 12 de Provérbios, ele vai dizer: há caminhos que ao homem parece perfeito, mas o final dele é o caminho da morte. Ai do homem que seguiu o seu próprio caminho e esquecendo o caminho de Cristo Jesus para a salvação eterna. Aleluia! Está lá, irmão, 14, 12 de Provérbios. Há caminho que ao homem parece perfeito, mas o final dele é a morte. Quantos estão trilhando esse caminho, presbítero? Quantos estão trilhando esse caminho e acham que está tudo certo, e acham que está tudo tranquilo? Só que o final desse caminho, ele é um caminho enganoso. Ele é um caminho enganoso, que a princípio parece perfeito. Por isso que a Bíblia está dizendo que há caminhos que parecem perfeitos. Ele engana tanto que aos olhos do homem ele parece perfeito. Parece que ele está trilhando o caminho mais correto da vida dele. Só que ele está caminhando de encontro ao abismo sem que perceba. Mas eu estou falando de um caminho que nos conduz para os céus, que se chama Jesus Cristo de Nazaré. E para trilhar esse caminho, aleluia, com Jesus, é necessário renunciar o caminho da facilidade, é necessário renunciar o caminho do eu, é necessário renunciar o caminho da minha própria vontade, é necessário renunciar o caminho do meu próprio desejo, é necessário renunciar o caminho do meu próprio entendimento. Se eu quiser morar no céu, alcançar a salvação, eu tenho que seguir Jesus Cristo. E esse caminho de Jesus Cristo, Ele mesmo é o caminho, e para servir a Ele, para seguir a Ele, é necessário renunciar tudo aquilo que me impede de eu me aproximar dEle. É por isso que em 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo 17, Paulo vai dizendo: portanto que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo, e tudo isso provém do Senhor, que fez os céus e a terra. Paulo está dizendo: se alguém diz que está em Cristo, mas continua mentindo, ele está longe de Cristo. Se alguém diz que está em Cristo e continua no adultério, está longe de Cristo. Se alguém diz que está em Cristo e continua fazendo a própria vontade, viciado no jogo, na jogatina, viciado na bebedeira, ele está longe de Cristo. Porque para viver com Cristo tem que renunciar tudo aquilo que afasta o homem de Cristo. Não tem como alguém ter um encontro verdadeiro com Cristo e permanecer do mesmo jeito que ele era. Se ele permanece, ele está provando que não houve mudança e que não houve um encontro verdadeiro. O apóstolo Paulo, no caminho de Damasco, com carta para maltratar os cristãos e até matar, mas quando ele tem um encontro com o Todo-Poderoso, aleluia, quando ele tem um encontro com o Todo-Poderoso, a primeira coisa que aconteceu, ele ficou cego. Segunda coisa, ele caiu por terra. Primeiro, por que ele ficou cego? Por que agora ele não enxerga o mundo?
Porque quando ele tem um encontro com Cristo, o Senhor fecha a visão do mundo e abre a visão interna, para que ele deixe de enxergar o mundo e passe a enxergar dentro de si próprio. Aleluia! Ele deixa de enxergar o mundo para enxergar o seu interior, como é que ele estava. Os olhos espirituais foi aberto, e não tem como haver mudança na vida do homem e da mulher se ele não fechar os olhos para as coisas do mundo e abrir os olhos espirituais para enxergar o seu próprio eu, o seu coração, aleluia, e se entregar verdadeiramente com Cristo. A partir daquele dia houve mudança na vida de Paulo. A partir daquele dia até o nome de Paulo foi mudado, aleluia. E agora Paulo, ele se destaca como um dos maiores missionários na terra após de Cristo, e fez uma grande obra, porque ele teve um verdadeiro encontro com o Senhor. Irmãos, que evangelho é esse? Que a pessoa diz que teve um encontro com Jesus, mas não renuncia às coisas do mundo. E Tiago vai dizer que aquele que tem amizade do mundo constitui-se inimigo de Deus, porque Deus não tem nada a ver com o mundo. O Senhor não tem nada a ver com o mundo. Se eu amo as coisas desse mundo, eu estou constituindo-me inimigo de Deus. Então aquele que ama o mundo, ele está longe de Deus. É por isso que Paulo diz: portanto, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. Antes, todos nós que aqui estamos amávamos o mundo, as coisas do mundo. Mas no dia que nós tivemos um encontro com Jesus, as coisas mudaram. Porque agora os olhos carnais foram fechados, abriram-se os olhos espirituais, e agora nós começamos a enxergar de outra forma. Agora nós começamos a enxergar tudo aquilo que nos prejudica, que nos causa dano espiritual, que nos causa dano emocional, aleluia, e nós expulsamos das nossas vidas, banimos das nossas vidas, para viver uma novidade de vida, pela pessoa bendita de Jesus Cristo de Nazaré. Você não vai ver ninguém que teve um verdadeiro encontro com Cristo testemunhar dizendo que ele continua do mesmo jeito que ele estava lá no mundo antes de conhecer Jesus. Nunca você vai ver isso. Sempre você vai ouvir testemunho da missionária dizendo: olha, eu era assim, eu fazia isso, eu fazia aquilo, mas quando eu tive um encontro com Jesus, ele mudou a minha vida houve uma mudança. Aleluia. Eu e o cantor Luciano não saíamos do salão de festa do JB até o dia que eu tive um encontro com Jesus. Porque quando eu tive um encontro com Jesus, ele abriu os meus olhos espirituais, e aí eu percebi, eu comecei a enxergar aquilo que Salomão escreveu em Provérbios 14:12: há caminhos que aos olhos do homem parece perfeito, mas o final dele é a morte. E aí eu comecei a enxergar que aquele caminho que eu estava trilhando, lá na frente havia um grande abismo me esperando. Aí ele abriu os meus olhos, como Provérbios 4, aleluia, e 18: a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E o versículo 19: mas o caminho do ímpio, aleluia, é como a escuridão, nem conhece aquilo em que tropeça. Ou seja, eu estava caminhando, na minha concepção estava tudo certo, no meu entender estava tudo perfeito, só que eu estava caminhando de encontro a um grande abismo. Mas no dia que eu tive um encontro com Jesus, ele me mostra o caminho. Tomé disse: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? Aí Jesus diz: eu sou. Aleluia.
Aí Jesus dá uma resposta simples, taxativa e objetiva e diz: eu sou o caminho. Aleluia. Ô Tomé, se é isso que tu quer saber, se é isso que tu está interessado a saber, o caminho, eu sou o caminho que tu procura, eu sou o caminho que tu quer saber. Aleluia. Glória a Deus. E tem mais, Tomé, eu não sou qualquer caminho, mas eu sou o caminho verdadeiro, eu sou a verdade e eu sou a vida. Quer saber mais, Tomé? E tem mais uma coisa: e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é o único caminho que nos conduz para a salvação eterna. É por isso que o presbítero Rubens disse que naquele dia vai ouvir uma voz dizendo: aí vem os reis, aí vem o Rei da Glória, aí vem o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É Jesus de Nazaré. E quem é esse povo que vem com ele entrando? É a igreja. É a igreja. É a igreja que ele foi buscar lá na terra. Vai entrando o Rei da Glória. Só que ele não vem sozinho, ele vem com a grande multidão. Ele vem entrando com a grande multidão. E quem são esses? É a igreja que ele prometeu que viria buscar. É a igreja que ele fez uma promessa que ele levaria para viver eternamente consigo mesmo. É por isso, igreja do Senhor, não se engane com este mundo, não se engane com nada desse mundo. Continue com Jesus, adorando a Ele, servindo a Ele em espírito e em verdade, seguindo Jesus, que é o único caminho, para que naquele dia você também possa ouvir essa voz: levantai-vos, portais celestiais, porque vem o Rei da Glória. Aleluia. E se você quiser fazer parte e entrar com Ele, tem que permanecer, porque Mateus 24 e no versículo 13 ele vai dizer: porém, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. No versículo 12 vai dizer: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Entenda isso. Ele disse que é aquele que perseverar até o... Não é para os que desistem, é para os que perseveram, é para os que seguem em frente. Não é para os descompromissados, mas é para quem tem compromisso, é para quem tem desejo, é para quem está envolvido, é para quem almeja morar no céu. Quantos aqui almejam morar no céu? Não importa se alguém desistir, você não pode desistir porque o fulano desistiu. Você não pode fazer do jeito que o outro fez. Mas o fulano fez errado, fez assim. Você não pode fazer como ele fez. Faça diferente. Continue sendo diferente. Aleluia. Porque o Senhor nos chamou para sermos diferentes. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas se pagam, eis que tudo se fez novo. Se mentia, continua mentindo, é isso? Não mente mais. Se prostituía, não. E daí por diante, renuncia. Aquele que está em Cristo, ele renuncia. Aquele que está em Cristo, ele tira da vida dele tudo aquilo que impede dele se aproximar do Senhor. Quantos aqui vai continuar seguindo esse caminho chamado Jesus? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por... Já vou finalizar. Se Jesus, ou melhor dizendo, se existisse outro caminho que nos levasse para os céus, Jesus não teria dito: eu sou o caminho.
Ele poderia dizer: eu sou um caminho, ou de repente, um dos caminhos. Mas ele é o único. Como não há outro, ele disse: eu sou. Eu sou. Ele está dizendo: eu sou o único. Não procure atalho, porque não vai encontrar. Não procure outro, porque não vai encontrar. O caminho é Jesus. Se coloque de pé. Eu quero orar por você nessa noite. Aleluia. Coloque a mão sobre o seu coração, sua cabeça, onde você quiser. Eu quero orar por você. Quem sabe o inimigo tem soprado e tem dito para você: para com isso. Não vai na igreja não. Fica em casa. Fica no joguinho, não tem nada a ver. Fica no tigrinho. Fica no Free Fire, como que é Free Fire? É isso? Não tem nada a ver, mas tem. Parece que não, mas tem. Há caminho que aos olhos do homem parece, mas o final dele é a... Pense nisso, em nome de Jesus. Se alguém está em Cristo, nova criatura, então eu não posso agir, eu não posso andar, eu não posso praticar as mesmas coisas que eu praticava no passado, antes de conhecer Jesus. Porque se eu conheci Jesus, eu professo a minha fé em Cristo, e não houve mudança na minha vida, isso quer dizer que eu estou longe dele. Porque não tem como alguém andar com Cristo e ser diferente, e ser igual ao mundo, ser diferente de Cristo, ser diferente dos seus mandamentos, dos seus princípios. É por isso que Paulo diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Ele é nova criatura. Ele não anda mais como antes, não pratica mais o que praticava antes, porque agora ele é nova criatura. Houve mudança, ele nasceu de novo. Pense nisso. Oramos a Deus. Soberano Deus e eterno Pai, ó Senhor, diante da tua presença aqui estamos. Olha aí, Senhor, a tua igreja, a tua noiva que clama e anda na tua presença, Pai. Senhor, em nome de Jesus, visita cada um dos teus filhos agora. Visita, Senhor, cada coração e vai tirando tudo aquilo que não provém de ti, Senhor. Meu Deus, vai fortalecendo os teus filhos, vai fortalecendo as tuas filhas, vai fortalecendo a tua igreja, vai repreendendo toda enfermidade, toda fraqueza física, espiritual e emocional. Senhor, dai graça, meu Deus, fortalece a tua igreja, visita cada lar, cada família. Eu repreendo toda enfermidade, toda tristeza, eu repreendo, meu Deus, todo desânimo, eu repreendo toda frieza espiritual, eu repreendo todo cansaço, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Senhor. Visita cada um dos teus filhos, das tuas filhas, e vai fortalecendo os teus filhos, vai fortalecendo as tuas filhas, vai dando força, vai dando graça, sabedoria, entendimento, em o nome de Jesus Cristo de Nazaré, porque eu sei, Senhor, que o Senhor tem o melhor para cada um de nós, e o teu desejo é que estejamos todos bem, meu Deus amado, em corpo, alma e espírito, como diz na terceira epístola de João. Amados, desejo que ativamente todas as coisas, é que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. O Senhor se preocupa com cada um de nós, com todas as áreas das nossas vidas. O Senhor se preocupa em que aqui estejamos bem, e nesta noite nós apresentamos em tuas mãos as nossas causas impossíveis, apresentamos em tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus. Tudo aquilo que não provém de ti, vai tirando, lançando por terra nessa noite. Abençoa, Senhor, a tua igreja, os fundadores desta obra, Senhor, no nome de Jesus.
Jesus nos dê uma semana de bênção, de vitória para todos nós. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Dê uma salva de palmas para Jesus nessa noite. Glória a Deus, amém? Podemos assentar, irmão, nós vamos descer para celebrar a Santa Ceia.